Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos abordar aqui um tema muito preocupante no nosso projeto Prosperando na Fé. Provavelmente, né, tem algo que vem tirar do seu sono, preenchido aí, né, os seus dias com muito estresse, né? Não sei se você já se viu nessa situação de dever um dinheiro e não saber como lidar com essa situação, com os seus credores, né? A falta de coragem, né, de você encarar essa realidade hoje é muito comum nas pessoas, porque as pessoas ficam com receio de não saber lidar, de como tratar, de como abordar os credores para poder, eh, organizar a sua situação. Então, nesse encontro, nós vamos discutir, né, algumas estratégias para que você possa se organizar e se programar para poder liquidar com essas suas dívidas, ok? Então, para quem está chegando aqui agora, né, para quem, né, ainda não me conhece, meu nome é Angélica Ramos, eu sou especialista financeira, eu ajudo os cristãos a organizar as suas finanças, né, e também a se programar para poder liquidar as suas dívidas, e com isso aprender a começar a fazer um investimento, a poupar também o seu dinheiro, tá bom? Isso é importante porque a gente acha que não existe essa possibilidade, né, de você investir mesmo estando numa situação assim, mas no decorrer, né, desse nosso encontro e dos próximos que tiver, vocês sempre vão observar que, de acordo, né, com a situação que a pessoa está e a programação que a pessoa consegue se montar, né, um cronograma de pagamento para suas dívidas, você consegue se programar também para poder ter aí um equilíbrio financeiro. Quero compartilhar também aqui com vocês uma passagem na Bíblia, tá? Que é sempre bom a gente estar embasado na palavra cristã, né? Na palavra do Senhor, que nos fortalece, que nos edifica a cada dia, tá? Se encontra, né, se você quiser acompanhar comigo, se encontra no livro de Mateus, no capítulo 6, versículo 31 a 33, que diz assim: Não andeis, pois, inquietos, dizendo, que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todos todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Amém? Aqui ele deixa muito claro, né, que primeiro a gente tem que buscar o Deus. Primeiro é o Senhor em tudo que a gente faz, né? Eu lembro que quando eu era criança, na igreja se falava muito assim, né, para ficar numa linguagem bem didática para criança, né? Primeiro era Deus, depois os homens era família, amigos, relacionamento com pessoas, e por último as coisas, tudo que era material. Então ficava bem claro, né, de você distinguir dessa forma. E nesse versículo fala bem isso, né? A gente busca primeiro a Deus, a honrar, a agradecer, a pedir perdão, a se programar também, né, em honrar com os nossos dízimos, né, primeiro a fidelidade em devolver o que é de Deus, e todas essas coisas, achei bem interessante, porque eu vi uma pregação recentemente, que fala, né, que tem muitas pessoas que trocam essa palavra na Bíblia, né, coloca que, que as demais coisas, não é as demais, são todas essas coisas. Então, todas essas coisas serão acrescentadas por quê? Porque Deus vai nos dar sabedoria, vai nos dar saúde, discernimento, para que a gente possa, né, sempre buscar ter atitude com as coisas, né? Aquilo que ele vai fazer para a gente
e aquilo que nós podemos fazer por nós mesmos. Então, pessoal, vamos iniciar aqui o nosso projeto, o nosso tema de hoje do nosso projeto Prosperando na Fé, que são 5 passos que a gente vai mostrar aqui para vocês, né? Como você pode se programar para poder aí se organizar, montar um cronograma em relação às suas dívidas, né? Às vezes a gente vê, né, se estando numa situação assim, a gente recebe várias ligações, e-mails insistentes dos credores, né, procurando ver uma possibilidade da gente honrar com esses pagamentos, quitar essas dívidas, né? E às vezes essa pressão, né, para ceder acordos que acabam não sendo vantajosos para a gente, ela é muito grande. E aí, às vezes, pela pressão, a gente acaba tomando algumas atitudes, atitudes e toma, né, decisões impulsivas, né? Mais pela pressão e não por racionalizar e pontuar aquilo que realmente vai ser benéfico para a gente. As instituições, né, financeiras, muitas das vezes elas oferecem parcelamentos assim longos, ou seja, de acordo com o maior tempo que você vai pagar, né, os juros vai se elevar, vai diminuir provavelmente o valor da parcela, mas tem que ver se isso vai ser interessante. Por exemplo, né, se você tem aí uma dívida que foi inicial no valor de 3.000, e eles querem negociar para você pagar isso em 60 vezes, uma parcela aí em torno de R$ 150, vai valer a pena? Olhando assim, talvez pela sua situação, esses R$ 150 caiba no seu orçamento e você consiga. Mas vai ser a melhor alternativa, porque se você calcular, efetivamente, você vai pagar R$ 9.000. Então, olha só, né? Triplicou aí o valor do que você efetivamente tinha como uma dívida inicial. Então, é importante a gente avaliar, porque isso daí pode ser uma grande consequência para a gente, né? Porque você vai por impulso, aceita essa proposta e muitas das vezes pode ter uma proposta que seja mais atrativa para você, tá bom? Então vamos aqui então entrar no primeiro passo. Qual é o primeiro passo? A gente tem que manter calma, porque nesse momento é óbvio, né? Todo mundo fica desesperado, né? Muitas das vezes não dorme direito, fica muito estressado, nervoso, desconta nas pessoas, e não consegue racionalizar, ou seja, você só foca o seu pensamento naquele problema, você só foca o seu pensamento naquilo que você está passando, e você se bloqueia e não consegue pensar naquilo que você pode fazer de diferente. Qual é a ação que eu vou ter para mudar esse quadro, né? Então, se você está mais calmo, você está tranquilo, você consegue racionalizar melhor. Lembrando que, né, que todos os credores também, eles estão fazendo o trabalho deles, né, de cobrar. Eles não querem fazer algo para ficar somente te pressionando. É o trabalho deles, né? Então, quanto mais calmo você tiver para poder lidar com essa situação, vai ser melhor. Você tem que ter em mente, né, que qual é o valor que você deseja pagar, aquilo que efetivamente cabe para você pagar, porque se você tem mais de uma dívida, você tem que ver o que você vai conseguir pagar, porque você não tem só aquele credor, né? Às vezes o credor é um cartão de crédito, um cheque especial, é na loja aí de departamento, enfim, tudo isso tem que ser colocado, né, na ponta do lápis para que você não vá aceitando qualquer proposta, a primeira que aparecer, sendo que depois você não vai conseguir honrar, né? Isso que é a pior tomada de decisão que uma pessoa pode ter, porque se ela toma essa decisão, o que acontece?
ela se precipitou em tirar isso logo da frente, só que, na verdade, ela não vai conseguir honrar com aquilo. E aí fica num looping, né? E você se vê dentro de uma bola mesmo de neve e você não vê alternativas, você não vê possibilidades para sair. Por quê? Você acabou aceitando uma proposta que não está factível e favorável para você. O segundo passo, você tem que estar preparado, ou seja, quando você for lá para conversar com o seu credor, você tem que ter todas as informações. Qual é o valor inicial da minha dívida? Qual é o valor da taxa de juros? Qual o valor da parcela, né? Ver possibilidades, né? O que eu digo é entrar em contatos com outras instituições, ver qual é a oferta que eles têm e você ir baseado em informações para conversar. Para você ir conversar com o credor com conhecimento, com possibilidade de contra-argumentar e não simplesmente acatar e falar amém para tudo que ele está falando, né? Porque ele vai dar lá a proposta, às vezes ele tem uma proposta que possa ser mais interessante para você, só que você vai ser aquela pessoa que não questiona nada, e aí vai acatar aquilo lá e tá tudo certo para a empresa, vai ser bom e para você. Né? Tem que ser algo que seja atrativo para ambos os lados, né? Para o credor, né? Que você vai honrar com o seu pagamento, mas para você também que vai conseguir honrar com esse pagamento. Então, você tendo essas informações em mãos, né? Tendo relacionado tudo que você tem para pagar, e como é, né, que está essa dívida, né, as taxas e prazos e valores, e tendo também outras opções para você contra-argumentar na hora que a pessoa estiver ali na sua frente, né? E aí, com isso, baseado nessas informações, né, você consegue ter um plano para você quitar essas dívidas, né, mais rápido possível, né, sem comprometer todo o seu orçamento, né? E é óbvio, né? Você também dando a possibilidade de uma proposta, a instituição ela vai avaliar, porque para a instituição também é interessante que você pague, né? Então, talvez a proposta que ele ofertou não vai ser benéfica para você, mas talvez a que você esteja ofertando para ele, que é uma oferta que vai ser benéfica, porque você vai conseguir honrar, eles acabam acatando, porque para eles o importante é receber, né? E se eles não recebem, vão ficar no prejuízo, porque a gente vê que tem muitas pessoas que acabam não pagando nada, né? Elas entram naquela questão de que vai caducar, e não é bem por aí, né? Não sei se vocês sabem, mas quando a gente fala de negativação, né? No Serasa, no SPC, isso na verdade está negativando o seu nome para uma compra, para uma possibilidade de fazer uma compra no cartão ou no crediário, e isso é ruim, porque te bloqueia, você não consegue fazer, né, novas compras, mas isso é bom porque vai te ajudar a se organizar, a se preparar para primeiramente honrar as suas dívidas, né? A negativação nessas instituições não quer dizer que você está com o seu nome bloqueado para tudo, né? E às vezes a pessoa pensa, né, tá desonrando o seu nome, a sua índole. Não é. Isso é apenas um bloqueio para você mesmo aprender a se ajustar financeiramente, tá bom? Quando a pessoa pensa que
passou 5 anos, vai caducar essa dívida? Não. Vai caducar aqui, nessa questão das instituições SPC Serasa, né? Que daí você vai ficar liberado para poder fazer novos crediários, né? Novas compras a prazo. Mas a dívida vai permanecer, tá? Ela não some, ela não desaparece. Então, tem sim que se programar, tem sim que se estruturar como você vai honrar esses pagamentos, tá certo? Um terceiro passo, você tem que ser sempre honesto e transparente. Então, se você está enfrentando dificuldades para honrar, você tem que ser transparente com o seu credor. Porque muitas das vezes você se mostrando, né, que você está disposto a resolver esse problema, você está disposto a pagar essa dívida, né, mas que você precisa se programar tendo um plano para poder honrar algo que encaixe dentro da sua realidade. Porque a partir do momento que você age com transparência, né, o seu credor, ele acaba tendo, colocando, né, um pouco mais de credibilidade em você. Porque para ele pode ter a visão de que eu não vou receber nada, essa pessoa não vai pagar nada, né? Mas a partir do momento que você se coloca à disposição, você mostra a sua realidade, né? Olha, eu tenho outros compromissos, não tenho condições de pagar agora, né? Ou não consigo pagar esse valor, e você apresenta uma contraproposta. Né? O importante é ser sempre honesto e transparente, né? E isso vai facilitar, isso é uma chave, é uma porta aberta, porque depois que você liquidar essa dívida, muitas das vezes você acaba tendo vantagem, acaba tendo credibilidade com esse credor justamente pela sua honestidade. Então, o importante é você colocar, né, diante do seu credor a sua situação e a sua disponibilidade para pagar, de acordo, lógico, com as suas situações, de acordo com a sua situação, né, a sua disponibilidade. O quarto passo, você tem que ter uma proposta de solução. Então, ao invés de você esperar que o credor te ofereça uma solução, você já tem que estar disposto ali, pronto, com sugestões, com alternativas, né? Com um novo programa de pagamento, com uma redução de juros, ou até mesmo uma pausa, né? Temporária desses pagamentos. Por exemplo, você já tem lá, você está honrando o pagamento. E se eu ficar sem pagar durante um período e voltar a pagar a partir de daqui a um tempo, o que melhora, o que piora, tudo são situações, são exercícios que tem que ser feito, né? Por isso que se você leva, né, como a gente citou nos primeiros passos, se você leva, né, todas as informações detalhadas de como está, como é essa sua dívida, e você vai com propostas, não monta só uma, monta umas 3 opções de propostas que fique factível para você. Para a hora que você estiver ali, você propor isso para eles também. Isso daí é uma forma deles também avaliarem. Pode não te dar uma resposta ali na hora, porque muitas das vezes quem está ali não é a pessoa que toma a efetiva decisão, mas ela vai levar isso adiante. Olha, eu recebi essas 3 propostas, né? E muitas das vezes o que o credor pensa, antes eu acatar uma dessas propostas que ele me trouxe, que ele realmente vai poder honrar, do que eu colocar impor alguma outra coisa que eu sei que não vai sair do lugar, né? E nessa proposta, você sempre tem que pensar primeiramente no que é reduzir os juros, tá bom? Porque os juros elevados acaba prejudicando de uma forma tremenda, né? Como foi naquele exemplo que a gente deu, que às vezes o valor que você efetivamente paga é 2, 3 vezes a mais do que o valor inicial da dívida, né? Então, tem que ficar muito atento a isso. E não aceite pagar a dívida assim já de imediato no valor integral, né?
saiba, né, como que você pode ter esse poder de negociação, porque o seu credor, ele vai dançar conforme a música, né? Aliás, né, você que sabe todas as estratégias que fica benéfica para você pagar. Benéfica que eu digo é aquilo que você tem condições efetivamente para pagar, né? Porque, por exemplo, se você recebe uma bonificação, uma herança, um precatório, né? Muitas das vezes a pessoa pensa, né? O que eu vou fazer? Eu liquido toda a minha dívida ou eu faço o quê? Muitas das vezes você pagar tudo de uma única vez não é a melhor solução, né? Porque aí você às vezes está pagando tudo e tá deixando de pagar outras coisas. Então, se você programa para fazer um pagamento parcelado numa condição que seja atrativa em relação à taxa de juros e valor de prestação, e prazo também, acaba que sobrando ali um dinheiro para você honrar as suas despesas do dia a dia, né, com as suas despesas fixas e variáveis, sem você extrapolar, né? Porque daí assim você vai ficar muito ajustado se você quita tudo, e às vezes acontece de ter um imprevisto. E aí, com esse imprevisto, o que vai acontecer? O que você vai fazer? Vai ter que entrar no empréstimo ou no cartão de crédito, e aí acaba que entrando novamente nessas dívidas. Então, pessoal, é importante sempre, para tudo, sempre sentar, avaliar, pontuar, né? Porque você vai anotando tudo ali e vai colocando as situações. Então, você vai ver o quanto que você consegue efetivamente pagar no mês e o quanto que efetivamente vai ficar para você pagar as suas despesas do seu dia a dia, porque essas despesas ela não vai sumir, né? Suas despesas fixas e variáveis, elas não vão sumir, elas existem, né? E as variáveis, o próprio nome diz, ela é variável, ou seja, um mês ela pode ser um valor, no outro mês ela pode ser outro, né? Então, se você fica com um valor muito certinho, vai dificultar a sua vida. Porque daí, se acontece essa conta variável, ela aumenta, como que você vai fazer, né? Então, nem sempre você quitar a dívida de uma única vez é a melhor alternativa, certo? Vamos aqui para o quinto passo e a última dica, né? Você tem que documentar tudo. Então, quando você for conversar com um credor, você tem que anotar tudo. Eu até acho que é interessante, né? Primeiramente, você pegar o nome da pessoa, né? Pedir documento para citar ali, porque você vai fazendo tipo um esboço ali, sugestão, tal, vai pontuando. E no final você escrever assim, né? Propostas, tal, pela instituição e contraproposta da minha parte para efetuar o pagamento, ficou alinhado, ajustado, concordado que blá, 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 e aí deixar para assinar em concordância. Porque tudo que é falado cai no esquecimento, tudo que está escrito está registrado, né? Aquela pessoa pode não estar lá mais. E aí? Como que você vai provar que você falou com fulano a tal proposta? Ó, tá aqui. Pede um carimbo da empresa lá também para ver que não foi um nome aleatório, enfim, né? Pede, ó, tá aqui. Então, como eu vou ter que avaliar, ou a empresa que vai ter que avaliar para ver se vai aceitar a contraproposta que você deu, tá ali, tá tudo registrado. Isso é para sua segurança, né? Porque algumas instituições elas imaginam que
que o cliente é muito leigo, né? E por isso que é importante buscar conhecimento. Porque a partir do momento que você tem conhecimento, é a chave para tudo. Porque você tem contra-argumentar, você tem como negociar efetivamente, né? E não simplesmente você ir no credor, ele trazer a proposta e acatou. Isso não é uma negociação. Ali já tem uma proposta pronta para você aceitar. E, né, muitas das vezes, né, eu já mesmo passei por isso. Tá, que a proposta é essa ou nada. Enfim, aí que alternativa você tem para pagar, né? Qual a alternativa que eles estão dando para você entrar numa possibilidade de efetivamente honrar com aquilo, né? Então, é importante avaliar tudo. Então, querendo aqui recapitular um pouquinho com vocês. É importante você sempre manter a sua calma para ter um equilíbrio, né, mental, psicológico, para você não se desestabilizar. Que a partir do momento que você desestabiliza, o que acontece? Você não consegue raciocinar e não consegue contra-argumentar, né? Aí vem a questão do conhecimento. Você tem que buscar conhecimento, né? Fazer um curso, assistir lives a respeito, né? Tem muita informação na mídia, na tecnologia que a gente usa no nosso dia a dia. Então, isso a gente pode tirar como proveito para a gente. Né? Em um dos vídeos também a gente até mencionou, né? Da questão de você montar uma planilha. É lógico, né? Planilha que a gente fala pode ser um Excel, sim, mas pode ser um papel e caneta e você montar ali, pode ser também uma outra forma. Tem gente que faz anotações nas notas do celular, enfim, é você quem vai ver qual vai ser a melhor alternativa, mas é importante ter tudo relacionado, porque você consegue ter mais controle e a visualização, a visibilidade, ela é melhor justamente para você também negociar isso. Então, o que acontece? A partir do momento que você tem tudo registrado ali, anotado, né, do que você deve, né, valor efetivo inicial da dívida, qual o valor que você está pagando de parcela, quanto que você paga de juros, né, quanto que está pagando de prestação, e você ver possibilidades, entre em contato até com outras instituições do ramo, ver a possibilidade, para conhecimento, né, faz uma simulação, né, se é um empréstimo, por exemplo, né, se é um empréstimo, faz uma simulação de quais seriam as formas de pagamento, né? Porque você, com isso, com base em conhecimento, você vai poder levar lá para o seu credor essas possibilidades. Então, você já vai com tudo detalhado, né? Você não tem que ir com dúvidas e muito menos sem nenhuma proposta. Porque se você vai sem nenhuma proposta, o que ele te apresentar para eles é o que você vai ter que acatar, né? É isso ou nada. Então, assim, a partir do momento que você leva uma proposta também, ele vê que você tem conhecimento, que você não está ali totalmente leigo e que você está buscando efetivamente uma forma, uma alternativa de honrar com aquilo sem prejudicar ambos os lados, né? Porque você vai honrar, mas você também vai conseguir administrar o seu lado, né? Porque as nossas despesas, elas não desaparecem, elas continuam. E aí, se você tem que encaixar aquilo que você ganha dentro do seu orçamento para você quitar a sua dívida e também para você continuar em dia com as suas despesas.
Isso é complicado. Isso é complicado a partir do momento que você não tem uma gestão, uma programação. E é isso que a gente está aqui para poder ajudar, para poder orientar vocês, né, nessa questão. E também a questão de você trabalhar a sua mente, né? Porque quando você efetivamente fez aquela dívida, muitas das vezes você nem pensou, você foi por impulso. E aí isso acabou se tornando aí uma bola de neve que dificultou você, né, para poder honrar. Só que se você liquida, né, vamos supor, aconteceu de você ganhar, como eu falei, um precatório, que esse valor dá para você quitar tudo, ainda sobra um valor para você. Você pode até fazer, se essa for a melhor alternativa, né? Como eu falei, é importante a gente sempre avaliar, pontuar tudo para ver o que vai ser melhor. A gente tem que, primeiramente, trabalhar a nossa cabeça. Isso é fundamental, porque se você não mudar a sua forma de pensar, você sempre vai ficar nessa situação. Você pode sair, liquidar e vai entrar novamente. Vai sair, liquidar e vai entrar novamente. É a mesma coisa uma pessoa que precisa emagrecer, né? Tem gente que tem aí muito dinheiro, né? Ou até não tem, mas se programa, economiza aqui, faz ajuste aqui e ali, para poder fazer uma cirurgia plástica, né? Vários procedimentos estéticos, onde o custo é efetivamente alto, que a gente sabe. Faz hoje, passa aí alguns meses, menos até de um ano, e a pessoa já engordou tudo de novo. E isso acontece por quê? Porque a pessoa não trabalhou a cabeça dela. Então, a forma, o pensamento dela continua o mesmo. Então, ela vai continuar comendo e consumindo da mesma forma que ela já consumia antes. E isso acaba caindo tudo por terra. E a mesma coisa aqui na parte financeira, que é o que a gente está trazendo para vocês. Porque se você não trabalhar essa parte, você sempre vai sair e vai entrar em outra. E aí entra nesse looping que eu falei para vocês, que não vai ter solução. Então a gente tem que trabalhar as duas coisas, né? A parte da cabeça e a parte também da programação de pagamento de dívidas, quando você vai lá e vai com propostas, né? E conhecimento, segurança. Nunca de cabeça baixa, sempre olhando olho no olho, com segurança, com determinação, para você também passar credibilidade, né? E eles observarem que você realmente está disposto, isso mostra, né, que para o credor que você tá se mostrando, né, uma pessoa comprometida, uma pessoa que estudou a situação para poder ver a melhor forma para você sair dessa situação. Então, isso fica nítido e claro para eles que você vai querer honrar. Então, se você levou uma proposta, você vai honrar com aquilo porque você calculou de acordo com o que está dentro das suas possibilidades, né? Então, pessoal, para enfrentar toda essa fase, é essencial sempre a gente manter calma, ter em mente o valor que a gente pretende, que a gente pode pagar, tem que estar preparado, né, com as informações relevantes, como eu falei, sobre a sua dívida, mostrando, sempre ser honesto, mostrando clareza para eles, né, explicando a sua situação para o seu credor, para passar credibilidade, como eu falei, propondo uma solução, né, com a sua proatividade de levar, né, tudo já detalhado do que você tem para pagar e como você pode pagar. Seguindo todos esses passos, você vai estar preparado para lidar com essa situação delicada, buscando soluções para que sejam viáveis para você, né, sair dessa situação
e não voltar, né? O importante, como eu falei, se você trabalha a sua cabeça, você vai nas oportunidades que aparecer aí né, por impulso, por exemplo, uma promoção aí, uma Black Friday, por exemplo, as pessoas acabam indo e comprando as coisas por compulsão e não por necessidade. Então, se você trabalha isso, você vai parar para pensar e comprar efetivamente aquilo que você necessita, para não chegar numa situação como essa. E ao finalizar, né, uma reflexão como essa, a gente espera ter proporcionado para vocês, né, insights valiosos para você lidar com as suas dívidas, né, encarar as conversas, né, com os seus credores de forma mais assertiva, né. Eu sei que não é uma tarefa fácil, né, manter a calma, mas se preparando com honestidade, é possível você transformar essa adversidade numa oportunidade para você quitar essas dívidas de maneira mais eficiente, não é? Então, compartilhe essas dicas com quem você acha que possa ser benéfico, né? E seja sempre atento a estratégias, né, que a gente está aqui compartilhando gratuitamente, porque juntos a gente consegue vencer esse desafio financeiro, alcançar a tão almejada estabilidade. Então, aí peço para vocês que curtam, compartilhem, né? Continuem nos seguindo em nossas redes sociais. Coloque também as suas dúvidas, né? Porque com isso a gente vai agregando mais informações e também com isso a gente acaba ajudando outras pessoas que acabam ficando mais receosas ou até mesmo envergonhado de se expor e perguntar, achando que é uma pergunta boba. Não existe pergunta boba, né? Não existe pergunta idiota, como algumas pessoas pensam. Tudo é conhecimento, né? E se você não pergunta, você não esclarece e você acaba ficando sem o conhecimento. Então, eu agradeço aí a oportunidade, né, de poder compartilhar isso com vocês e a dedicação de vocês também de reservarem um tempo e estar absorvendo conhecimento com as informações que a gente vem agregando e compartilhando com vocês. Paz seja convosco. Eu não sei se deu, eu tô achando estranho, não diminui o 30. Eu acho que eu fiz errado. Quanto tempo será que deu? Não, já deu um tempão aqui. Então, Não, o que eu fiz errado? deu 38 minutos. Você colocou 30 horas, 22 minutos, 18 segundos. Nossa! Como que volta aqui Não. para ver quanto deu? Não, aqui é o seguinte. Vou fechar isso aqui. Agora vamos aqui, ó. Ixi, até o Henrique. Ah, mas o Henrique colocou que ele vem, né?